todas as normas de segurança, né, que o momento exige. E nós queremos ser bem breves, né, bem objetivos. Nós vamos ouvir aqui a fala de duas pessoas. Em primeiro lugar, o controlador estatístico do Instituto Brasileiro de Pesquisa Inteligente, Antônio Vasques, que vai apresentar a pesquisa que foi realizada, apresentar todos os dados que foram levantados por essa pesquisa. E, em seguida, vamos ouvir o presidente da Abrazel, Taine Rigueto, que vai fazer alguns comentários. Depois da fala deles dois, nós vamos abrir para a participação da imprensa, certo? Você pode levantar a sua mão, uma pessoa da equipe vai levar o microfone até você, o microfone higienizado. Entre o uso de uma pessoa e outra vai ser novamente higienizado, para que você possa fazer sua pergunta, tá certo? E a gente pretende encerrar tudo em 1 hora. Estamos começando às 15 horas, pontualmente, então às 16 horas a gente encerra. E informar também para a imprensa que os conselheiros da Abrazel, proprietários de restaurantes, estão à disposição para também dar entrevistas, dar o depoimento deles, desse momento, falar alguma opinião sobre o resultado da pesquisa. E o estatístico está aqui à disposição também para falar, não a opinião, mas os dados, né? O que foi apurado, comentar propriamente a pesquisa. Tá certo? Então, vamos começar dando as boas-vindas para ele. Vamos ouvir a apresentação da pesquisa. Uma boa tarde a todas, a todos. Eu quero agradecer, inicialmente, à diretoria da Abrazel por ter comprado uma ideia que nós apresentamos. Queria cumprimentar a todos os presentes também e a todas e dizer que nas pesquisas que eu faço diariamente na internet, eu não encontrei nenhuma atividade econômica que medisse o seu grau de contaminação, através de uma pesquisa direta. Então, essa pesquisa ela tem um caráter inovador, porque um setor econômico importante da economia cearense resolveu apostar numa ideia que era fazer uma pesquisa direta entre os restaurantes de Fortaleza. Foram pesquisados em 2 dias, hoje faz exatamente 1 semana que a pesquisa foi realizada. Foi realizada durante 2 dias, 108 restaurantes pesquisados diretamente, questionário simples e muito bem definido o que nós queríamos apurar. Eu vou apresentar, já está aqui? É uma pesquisa que foi realizada nos dias 10 e 11 de fevereiro, 1 semana atrás. Os resultados foram entregues à Abrazel na sexta-feira. Aqui é a equipe técnica, lá estou eu e aqui o meu companheiro, Dr. Nonato de Castro, que é doutor em estatística pela UFRJ. Nossa equipe de pesquisadores, tá? A metodologia foi de amostragem aleatória estratificada em 2 estágios. Isso é um tecnicismo que eu estou falando, porque é preciso explicar como nós chegamos aos resultados. Primeiro, estratificamos os restaurantes, foram escolhidos os restaurantes, e, posteriormente, foi definido quantas pessoas deveriam estar selecionadas para serem entrevistadas. Foram 352 restaurantes, 108 pesquisados. Entende? Teve uma amostra de 110 funcionários e 308 clientes, que foram entrevistados através de um questionário, através de nossos pesquisadores. Questionário muito simples. Detectado o sexo, a idade do pesquisado, se perguntava para aquele que estava sentado na mesa: o senhor já foi contaminado por Covid-19? Ele só tinha 2 opções, sim ou não. Então, a pergunta era muito objetiva. Essa amostra
66% de clientes e 33% de funcionários dos restaurantes. A maioria do sexo feminino, dos clientes, dos entrevistados, de maneira geral. A faixa de idade se concentra abaixo dos 35 anos, a maior parte da amostra pesquisada. 80% não tinham declararam que não contraíram a Covid-19. 20% sim. Aonde foram contaminadas essas pessoas? A pessoa que teve Covid sabe com precisão matemática e cirúrgica por que ela foi contaminada, onde é que ele andou por último. O que se nota claramente, o vermelho seria o cliente e o funcionário seria o azul. A maior faixa de contaminação são festas fora do domicílio, principalmente para os clientes. A maior contaminação dos funcionários é no transporte coletivo. Isso tem lógica. Tá? É a contaminação sobre rodas, que essa semana o prefeito resolveu ampliar a frota de ônibus e mais 200 ônibus, porque ainda é insuficiente para atender a demanda da população que se desloca diariamente. Então, é o segundo, no caso dos funcionários, é o mais importante fonte de contaminação. E, na realidade, uma coisa interessantíssima da pesquisa foi que 10% dos funcionários dos restaurantes se contaminaram no restaurante, no próprio restaurante. E 10% dos clientes se contaminaram nos seus respectivos locais de trabalho. A conclusão é muito simples e imediata. Um restaurante contamina tanto quanto uma pessoa no seu local de trabalho, qualquer que seja ela, qualquer que seja ele o local. Então, o que é que dizem esses números? Tá? Dizem que nós estamos diante de um quadro de infecção. Aqui nesses outros, inclusive você tem aqui, é porque eu não consigo nem enxergar, está tão... Visita hospitalar e último em casa. Em casa, e tem outros aqui também, outros que não foram... Aí está incluída a academia, está incluído o restante das fontes de contaminação. O que acontece hoje em Fortaleza, na realidade, é que nós estamos vivenciando um momento diferente do que aconteceu em maio do ano passado. Em maio do ano passado, o pico da pandemia foi na última semana. Houve o lockdown na época, dia 8 de maio, e o que é que aconteceu? A pandemia, que estava em crescimento, toda a pandemia tem uma curva em forma de sino, toda ela. Desde 1766, quando Bernoulli, na França, determinou, na chamada epidemiologia matemática, o formato da curva de uma pandemia, endemia ou qualquer outra manifestação de vírus. Em Fortaleza, em maio do ano passado, nós estávamos no pico, em maio. Houve o lockdown dia 8. O principal parâmetro para você acompanhar a evolução de uma pandemia é a taxa de reprodução do vírus, chamada de R, que é calculada através de um modelo matemático muito sofisticado, chamado modelo SIR, que é de 1927, susceptíveis, infectados e retirados. E aí você calcula o valor do R em função desses parâmetros. No dia 31 de maio, o R de Fortaleza, que estava maior do que 1, quando o R está maior do que 1, a pandemia está em crescimento. Aqui, em maio,
A pandemia chegou no pico, desceu a partir da primeira semana de junho, mas o R já era 0,78, menor do que 1. Então, a pandemia parou de crescer e começou a decrescer. Isso acontece até a segunda quinzena de outubro, coincidentemente ou não, com o início do período eleitoral. Ela sobe, desce, chega na segunda quinzena de outubro, começa a subir de novo. Aí chega o Natal, começa a subir de novo. O Réveillon. E, paralelamente a isso, o R crescendo. O R, hoje em Fortaleza, calculado no dia 14, pelo meu colega, doutor Nonato, que inclusive eu peço desculpas, ele deve chegar atrasado, está na reunião da FUNCAP, nesse exato momento, que estava agendada previamente. Esse valor de R em Fortaleza foi calculado em 1,25. Bate com a informação de uma instituição séria chamada Observatório Covid-BR, que calculou o R em 1,24. Ou seja, cada 100 pessoas infectadas contamina outras 125 pessoas. Fortaleza hoje está com o R em ascensão. E a contaminação está aumentando, porque circula, foi descoberta semana passada, uma variante muito rápida de contaminação, que é a variante Manaus. Nós temos hoje 3 variantes no mundo: a variante da África do Sul, a variante Inglaterra e a variante Manaus, que foi descoberta dia 2 de janeiro por uma equipe da Fiocruz Amazônia. Então, eu prometi falar no máximo 10 minutos, estou pertinho dele. Mas o que eu queria colocar é que essa pesquisa, ela é totalmente diferente do que eu já conheço por aí. Em Nova York, na Califórnia, Los Angeles, tentaram verificar de onde vinha a contaminação dos restaurantes através de rastreamento de celulares, sinais de celulares. Esta, pelo que eu pesquisei, eu espero estar correto, é a primeira pesquisa realizada através de questionário presencial, usando as técnicas estatísticas da amostragem aleatória. E essa estatística, vocês devem receber depois, é 5% de erro para mais ou para menos, e o nível de significância de 95%. O que é que eu estou dizendo, explicando? Que nós temos 95% de probabilidade dessa pesquisa representar a realidade de Fortaleza, estatisticamente falando. Então, o que a gente nota claramente é que nós estamos, Fortaleza está diante de uma escolha de Sofia. Por quê? Porque a taxa de contaminação é altíssima, a variante Manaus infecta muito mais rapidamente do que a Covid original de maio do ano passado, abril, maio do ano passado, e nós temos a única maneira técnica, porque tudo se resume numa curva estatística, a curva do vírus. Tudo se baseia nessa curva. Quando esse R era divulgado pelo governo do Estado, ele não divulga o valor do R mais ou menos de novembro para cá. Entende? Ele é uma informação, tem um cadeado, só abre aquela fechadura quem é do governo. Então, no período que vai do dia 31 de maio, onde o R era 0,78, ou menor do que 1, até chegar na segunda quinzena de outubro, o R é menor do que 1. Ou seja, uma pessoa não contaminava a outra. Agora, a partir de outubro, segunda quinzena, o R está contaminando. E com a nova variante, está contaminando muito mais. Porque a taxa de reprodução do vírus, popularmente chamada de taxa de contaminação, ela está maior do que 1,
E ela pode atingir valores, como Fortaleza atingiu em abril para maio, de 2,4. Ou seja, uma pessoa contamina 2 ou mais. Esse exato momento que nós estamos vivenciando é um momento dramático, porque nós temos um colapso do sistema hospitalar, as UTIs estão lotadas, nós temos também um grande problema, que é você não ter mais condição de ser hospitalizado. Está tudo lotado. A única saída para isso é diminuir o R, a taxa de contaminação. Essa taxa de contaminação tem que voltar a ser menor do que 1. Uma pessoa não podendo contaminar outra pessoa. Então, estatisticamente é horrível falar isso, mas um 0,78 do dia 31 de maio de 2019 é que uma pessoa contaminaria 0,78 de outra. Isso não existe. Apenas é para mostrar que contamina menos quando o R é menor do que 1. É o principal parâmetro e que 99% das pessoas não sabem que existe. É o parâmetro que o governo toma decisões. R, taxa de reprodução do vírus. Então, isso, popularmente, aumentou a contaminação porque o R está maior do que 1. Essa é a resposta técnica e precisa. Então, eu queria agradecer a todos, tá? Eu fiquei muito honrado, porque quando nós levamos a ideia de fazer essa pesquisa inovadora, fomos recebidos com muito entusiasmo pela Abrazel. Ela comprou a nossa ideia de fazer uma pesquisa inovadora. Eu não tenho nenhum receio em afirmar que esta pesquisa, como essa, não foi realizada em lugar nenhum do Brasil, para nenhum setor econômico. Para nenhum setor econômico. Só os restaurantes de Fortaleza tiveram essa ousadia de comprar nossa ideia, dar todo o apoio para que hoje nós pudéssemos estar aqui reunidos. Então, me coloco à disposição, parece que você vai falar, e eu estou à disposição para qualquer esclarecimento. Falei um pouco mais de 5 minutos. Né? Posso fazer uma pergunta? Tá ótimo. Posso fazer uma pergunta? Eu tenho que desligar isso aqui, ó. Que seria para... Você poderia voltar ao chart, por favor? João Mendonça, eu sou também da área de restaurantes. Eu só queria aproveitar para tirar uma dúvida. Realmente, eu acho que essa pesquisa está de parabéns o Instituto, que realizou com muita seriedade. Né? E eu só queria colocar um dado que eu vi ali, que os colaboradores dos restaurantes, pelo que eu entendi, 23% falam que foram contaminados em casa. Então, e no restaurante, apenas 10%. Eu acho que esse número é um número muito importante, porque ele mostra que o restaurante é mais seguro do que a própria residência dos colaboradores. Eu posso falar? Né? Então, eu acho que esse dado é um dado, não sei, pelo eu que sou leigo vendo, né, que mostra o nível de controle que a gente tem em nossos restaurantes, né, em função exatamente de todos os procedimentos que a gente usa. Eu acho que esse número da pesquisa é um número, né, que mostra realmente que, às vezes, né, quando os colaboradores estão em casa na periferia, em função até das condições de habitação que ele tem, eles se sentem mais seguros no restaurante do que na própria casa. Isso é uma interpretação minha. Então. Você está coberto de razão, João. Veja bem, a contaminação, aí você mostra até as diferenças de classes sociais em termos de renda. A maior contaminação dos funcionários foi no transporte coletivo, tá? Transporte coletivo. Isso não acontece, tá? Eu nem sei onde é que está aqui, porque eu não consigo enxergar aqui. Transporte coletivo, está aqui, ó. Tá? 20, aqui é 20, eu não estou conseguindo enxergar nada aqui. Exatamente. Ele tem toda a razão, e essas pessoas com renda menor moram em casas menores. A contaminação se dá dentro do próprio ambiente do lar, pela
pouco espaço existente. Então, o que está acontecendo realmente é que a cidade está tentando viabilizar alguma alternativa, entende? Mas a alternativa que haveria seria a vacina. Nós estamos diante de um quadro dramático onde Rio de Janeiro, Salvador e, em breves dias, Fortaleza vai ficar sem vacina para os idosos acima de 75 anos e os profissionais de saúde. Eu estimo que até, eu não sou pitonisa, mas o estoque acabará nos próximos dias. Estoque de vacina. Então, a única maneira que nós temos hoje de controlar o R seria ter um isolamento mais rígido, evitar o toque de recolher. O importante é não haver aglomeração. Havendo aglomeração, o vírus circula e contamina. Então, nós temos que evitar aglomerações. O governo está olhando, está vendo a tragédia que já está acontecendo nos hospitais. Mesmo os públicos, o Leonardo da Vinci já está com problemas seríssimos lá. Os grandes hospitais particulares também. Então, alguma coisa terá que ser feita. Agora, o que eu posso afirmar com base na pesquisa é que o setor de restaurante não é o responsável pelo que está acontecendo. Ele contamina pouco. Está aí a prova. E, por coincidência estatística, esses dados vêm da pesquisa, 10% das pessoas, dos clientes, que devem ter, teoricamente, renda mais elevada, se contaminaram nos seus próprios locais de trabalho. Então, essa pesquisa tem essa novidade. Para mim foi uma novidade. E também ela tem um ineditismo também. E aí, mais uma vez, a Abrazel parte na frente quando banca a realização de uma pesquisa que mostra essas componentes que poucas vezes foram estudadas em todo o material que eu coleto na internet. Mais alguma coisa? Eu vou complementar aqui algumas coisas só que a gente sabe, a gente já vai abrir para perguntas, mas só complementar para vocês. A Abrazel até tomou a iniciativa de fazer essa pesquisa, inclusive ela vai ser replicada para o Brasil inteiro, né? Ela vai ser feita por todas as seccionais, estou sabendo agora. Inteiro. A gente vai disseminar para todo mundo, vamos precisar muito da sua ajuda, não tenha dúvida em relação a isso, porque a gente quer fazer algo padrão. Eu acho que é uma iniciativa agora do setor de bares e restaurantes, mas também eu acho que tem que ser uma iniciativa também de outros setores da economia, inclusive do poder público, para que a gente comece a ter diretrizes mais assertivas, né? De tudo que a gente tirou de lição aí, eu acho importante até que nós olhamos para dentro do nosso negócio, nós quisemos saber estatisticamente, cientificamente, aonde mais a gente pode ajudar, onde que a gente pode fazer. Vocês podem ter certeza que se aqui tivesse um número totalmente diferente, a gente estivesse no topo, o bar e restaurante, a gente ia estar aqui falando de como a gente ia agir para reduzir essa curva. E para a gente ficou muito claro, né, sendo um dos lugares mais seguros, é isso que está mostrando aqui, isso reforça que nossos protocolos bem implementados, né, eles acabam disseminando, eles acabam trazendo segurança para o cliente, para o colaborador, né, então ele contribui para o achatamento da curva e contribui para gerar emprego. Por isso que a gente está tentando fazer um trabalho pela vida e pela preservação de empregos. Acho que isso tem que andar junto. E não só esses dados foram levantados para nossas tomadas de decisões, como a gente depois foi comparar com o passado, a gente foi cuidar para que tudo isso tivesse realmente uma veracidade muito forte, para que a gente não desse passos errados. Se você for ver aqui o passado, na primeira quinzena de julho, aqui, quando a gente começou a abrir restaurantes até 23 horas, você pode ver que, com os devidos protocolos, esse número foi caindo, né? E depois ele começa a subir aqui, justamente na segunda quinzena de outubro, né, para novembro, quando começou as campanhas políticas, essas coisas todas que tiveram, né? Isso, depois, no segundo turno, você vê que ele atinge o pico máximo, né? Depois ele tem uma descida, depois das eleições, depois ela tem uma subida novamente com as festas finais de ano e depois uma tendência um pouco de queda novamente. Então, se você for ver, o real do passado com essa pesquisa agora de presente, elas casam muito com os resultados, né? É importante a gente saber realmente como as coisas estão acontecendo, né? A gente consegue identificar aí o momento que deixou de fechar das 11 para as 10? A gente teve um momento que a gente fechava às 11 e depois teve que fechar
Sim, não, foi aqui, ó. Para as 10 foi na primeira quinzena, para a segunda quinzena de dezembro. Foi aqui, ó. A gente estava em queda. Depois que isso aconteceu, começou a subir novamente. Não, justamente a nossa pesquisa, ela foi justamente para basear, para a gente parar com o achismo. A gente não pode mais achar 11 para 10, 10 para 8, para 3, para 2, não sei. Qual é a metodologia para isso, quanto tempo ela tem que durar para efetivamente ter resultado. É por isso que a gente precisa dessas pesquisas, a gente não pode simplesmente ir no achismo, né? E a gente até consultou, eu trouxe aqui para a gente saber, a gente consultou um infectologista, também conhecido, o Dr. Francisco Cardoso, que é infectologista do Emílio Ribas, lá de São Paulo, presidente, inclusive, da associação dos médicos do INSS, dos peritos, né? A gente foi procurar orientação com essas pessoas também, médicas, que a gente não é médico, a gente precisa saber. E depois vai ser entregue para vocês até o laudo, um laudo importante que ele disponibilizou para a Brasel, para a gente também entender um pouco de como funcionam as coisas. E ele fala muito nesse reflexo, que as pessoas, muitas vezes confinadas no mesmo lugar, é pior do que ela estar num lugar como o nosso, por exemplo, cumprindo distanciamento. Né? Então, isso tem bastante temas importantes que foi falado nesse laudo desse infectologista que vai estar na mão de vocês, que corrobora para isso aqui, que mostra isso. Né? De qualquer forma, essa ideia que a gente teve aqui com a Brasel, de fazer essa pesquisa, primeiro, a ideia foi, onde é que eu posso atuar, onde é que eu posso ajudar? O setor de bares e restaurantes é o setor que mais está sendo prejudicado nesse momento, primeiro a fechar, o último a voltar, e quando a gente vê algumas decisões tomadas, como agora, por exemplo, de um recuo das 8 horas, do recuo para as 8 horas, do recuo das 8 horas da noite, talvez alguns de vocês possam até puxar minhas entrevistas, né, passadas, a gente colocou muito pelo que a gente vinha vendo, que a gente ia ver as curvas subindo com esse recuo e os bares quebrando, os restaurantes quebrando. Então, a nossa ideia de fazer essa pesquisa justamente foi primeiro para nos posicionar onde é que a gente está nesse meio, o que a gente pode fazer para ajudar. E eu acho que isso aqui, inclusive, vai ser disponibilizado para o poder público, o governo do Estado, porque a gente não pode mais, eu acho, nesse abre, fecha, abre, fecha, abre, fecha, sem algo muito coerente, muito correto, muito incisivo, para que a gente preserve vidas e empregos. Eu estou muito, aqui lá do doutor, tranquilo de falar que tudo que a gente vê nos nossos estabelecimentos está refletido aqui. Bares e restaurantes hoje são os lugares mais seguros que existem em termos de protocolo, de cumprimento, mais do que a própria casa, o transporte público, que a gente viu aqui. Os nossos colaboradores aqui estão mais seguros às vezes do que na casa deles. Aqui ele tem orientação, ele tem EPI, e também os nossos clientes, né? A gente tem que ter um papel muito claro e forte, principalmente o setor de bares e restaurantes, que é o setor mais democrático que existe, né? Ele está com as portas abertas para a rua, ele recebe toda a sociedade, seja qualquer classe social, qualquer que seja, está lá dentro. A gente tem um papel de educar, a gente tem um papel de ajudar, a gente tem esse papel e nós estamos fazendo esse papel. O que não podemos mais, eu acho, é fazer como tem acontecido. A gente vem num número de 8 horas, 3 horas, meio-dia, não sei, sem realmente a gente ter um impacto incisivo na diminuição das curvas, né, e está tendo sim um impacto decisivo no encerramento de mão de obra, de empregos, né, em demissões. Então a gente quer ter esse equilíbrio, a gente precisa lutar pela vida e pelo trabalho, isso é o que mais a gente tem engajado. Né? Então eu acho que esses números, como esses pioneiros, né, eu acho que tem que estar na mão do governo do Estado. Porque aqui eu acho que talvez para vocês não seja muito surpresa, né? Quando a gente vê as festas clandestinas por aí, todo mundo acompanha, eu acho que no carnaval agora, com mais restrições que tiveram, e as restrições incisivamente têm sido para bares e restaurantes, a gente está vendo que a gente está fazendo o inverso. A gente está fechando de quem pode cuidar das pessoas e jogando elas para a informalidade. Eu acho que no carnaval todo mundo viu cenas horríveis, em que o poder público não consegue ter braço para chegar lá. Os nossos estabelecimentos, ele tem nome, ele tem CNPJ, ele tem a pessoa a ser criminalizada, fechada, ou o que seja. Então, nós entendemos dessa leitura toda que os bares e restaurantes, e eu acho que até algumas shoppings e tudo mais, a flexibilização de horário, né, eu acho que traz, inclusive, mais proteção, mais segurança. Eu acho que esse é o nosso papel, o papel de bares e restaurantes nesse número aqui. É ele ter aquela incisão, aquela força, para cada vez mais a gente conseguir cumprir protocolos, porque ele funciona, está aqui, a gente tem que fazer isso cada vez mais, se alastrar e cumprir isso. O poder público, ele tem a parte dele de ampliação de leitos, de cuidar da saúde, de fiscalizar quem está fazendo errado, né? E o cliente, claro, de cumprir o mínimo de segurança que ele pode ter. Eu acho que dessa forma a gente consegue trabalhar preservando vidas e preservando emprego. É isso, a leitura que a gente está tirando daqui. Então, a ideia da Brasel inicial foi justamente a gente ter o nosso termômetro, se basear no que a gente pode fazer para ajudar mais. Ajudar, que eu estou dizendo, que todo mundo tem que lutar contra esse vírus todos que estão aí atingindo a gente, mas ao mesmo tempo a gente tem que lutar para o trabalho. Hoje a gente está num momento muito diferente de março, de abril.
Hoje a economia, os bares, os restaurantes estão muito mais debilitados do que naquela época, quem sobrou. Então o impacto cada vez mais de você fechar os estabelecimentos, a curva de quebradeira é mais exponencial, desemprego, fome, o pão de cada dia de cada um. Né? Então a gente tem que dar segurança para a população e para o cliente e condições para que continuem trazendo para casa o seu pão de cada dia. Esse equilíbrio ele é fundamental. Né? É mais esse ponto que eu acho que é importante falar para todo mundo. Ninguém está aqui querendo achar culpado, quem pode fazer não. Todo mundo tem que fazer o seu papel. Eu só acho importante frisar que nós estamos lutando muito para fazer o nosso papel, e a gente tem um papel não só de geração de emprego. Né? O bar e restaurante hoje ele é a primeira porta de emprego para os jovens que não sabem ainda muito bem onde vão trabalhar. A gente abre essas portas. A gente é porta de emprego para o pessoal mais velho, de mais idade. Né? A gente absorve ele lá dentro com muito prazer, com muita alegria. É muito eclético isso. E é o maior empregador do país, com 6 milhões de funcionários com carteira assinada, 120 mil aqui no Ceará. É algo realmente importante para a economia e, mais do que isso, é importante, pelo que nós estamos mostrando aqui, para a segurança de todo mundo, para a educação da população que vem aqui. Então, eu acho que esse é o grande marco e legado disso, que tem que disseminar para todo o Brasil. A gente vai colocar essa pesquisa para todas as abaséias do Brasil inteiro, inclusive de interior, são mais de 54, né? E eu acho que os demais setores da economia precisam também saber, como o transporte, que aí o Estado tem que atuar em ampliar as frotas, né? Eu acho, inclusive, shoppings, bares, restaurantes, tem que... posso falar uma besteira aqui, mas shoppings tem que estar aberto 24 horas, eles controlam a entrada e saída de fluxo de pessoas, nossos estabelecimentos também, né? Tem que ampliar um pouco para o pessoal conseguir disseminar mais os seus horários e intensificar esses cuidados que funcionam, tá aqui, eles funcionam. Hoje, a gente está estagnando só o bar e restaurante e a gente está tirando não só o emprego de muita gente, a gente está tirando a segurança de muita gente. É muito notório que está todo mundo indo para a informalidade. E mais, as pessoas demitidas desse setor também estão migrando para a informalidade, gerando mais informalidade. Então, esse ciclo é muito perigoso. Então, na hora a gente precisa estancar esse ciclo e a gente precisa dar apoio para que todo mundo consiga trazer segurança, a gente consiga conviver. Infelizmente, a palavra é conviver, mas ela tem que existir com esse vírus, a gente não sabe daqui para frente como vai ser, a gente tem que aprender a conviver com isso. Então, acho que esse é o grande recado que a gente está dando. Nós somos lugares seguros, sim. Se a gente estivesse no topo da contaminação, a gente ia estar apresentando outras soluções aqui, mas a gente precisa fazer alguma coisa. Como o poder público tem que aumentar os seus leitos, aumentar o transporte, aumentar a fiscalização, nós disseminarmos, aumentarmos cada vez mais os protocolos cumpridos dentro dos estabelecimentos, né? E a população, claro, fazer a sua parte, respeitar também tudo o que a gente está colocando aqui. Eu acho que dessa forma, juntos, a gente consegue vencer esse tipo de situação que a gente está vivendo, e a gente precisa, vou insistir de novo, trabalhar. Batalhar pela vida e pelo emprego, pela vida e pelo trabalho. Isso tem que andar de mão dada daqui para frente, não tem mais como, né, sair dessa forma. E eu até citei aqui o Francisco Cardoso, né, que é infectologista, que passou para a gente toda essa análise dele, fronte a esses números também. O Jean Corichain, o nome dele, não sei como fala direito, mas é o secretário de Saúde de São Paulo. Você viu que ele deu uma declaração, acho que foi ontem, secretário de Saúde de São Paulo, justamente dizendo dos erros que eles cometeram em relação a alguns fechamentos, inclusive de bares e restaurantes, que corroborou mais para piorar a situação do que melhorar. É normal que no início de pandemia ninguém saiba nada, né? Muito, a gente não sabia, estava todo mundo perdido, com medo, erros foram cometidos. Mas agora a gente tem já mais estudos, mais conhecimento, e essa iniciativa junto aqui ao doutor é para trazer mais conhecimento para que a gente tenha mais assertividade. Eu acho que hoje a gente tem mais condições de ser mais assertivos. Então, eu acho que o ponto ficou claro para todo mundo, que a nossa ideia justamente é contribuir com a sociedade. A gente viu, é muito feliz para nós que estamos nos esforçando tanto, saber que o resultado tem acontecido. E eu acho que está na hora do poder público entender isso também agora, aonde que estão realmente os focos que ele tem que atacar e aonde que pode ajudar. O bar e restaurante, ele ajuda, ele pode ajudar e ele vai continuar ajudando. Nós vamos medir esforços para isso, tá certo? A gente vai continuar ajudando e muito. A gente só precisa trabalhar, precisa educar e precisa dar segurança. A gente está pronto para isso. Obrigado, gente. Eu vou abrir agora para perguntas para mim, para o doutor. Márcio, alguém quer fazer alguma pergunta para a gente está à disposição. Quanto tempo a gente tem, Poliana? Tá bom, a gente tem alguns minutinhos ainda. Tayene? Ivan, queria saber a opinião da Brasel sobre o trabalho de fiscalização do governo quanto não só aos nossos estabelecimentos, mas principalmente pela informalidade que acontece no setor, funcionando no dia a dia, enquanto nós estamos fechados. Tá, eu acho que é uma boa pergunta. Primeira coisa, a Brasel vai deixar claro, quando eu falar Brasel, nós estamos falando em nome de todos os bares e restaurantes da cidade, seja colaborador, seja empresários.
A gente é a favor e muito da fiscalização. Ela é extremamente importante nesse momento. Eu diria que ela é vital. O que não pode acontecer é justamente que se fiscalize só os formais, né, que ele tem CNPJ, como eu disse, ele tem luz ao dia, ele tem tudo que ele pode ser fechado e lacrado e não conseguir chegar na informalidade. E eu acho que quando você acaba fechando ou restringindo, como aconteceu agora com bares e restaurantes, e a conta está aí há 10 dias, quando restringiu o nosso horário, nós estamos 10 dias depois falando em colapso, em aumento de casos, né, não resolveu, isso é notório, isso está aí. E a fiscalização, a gente sabe que ela não tem braço para fiscalizar tudo, ela não tem. Agora, você não pode fechar as portas do que estão colaborando para a saúde da população e jogar ela na mão de quem pode piorar a situação. Eu acho que isso não pode acontecer. Então, para mim, a gente com os holofotes abertos, eu vou além. A Brasel aqui, hoje, com seus 500 casas associadas mais ou menos, a gente já conversou isso muito com a Vigilância Sanitária, com a GFIS, que ela ganhou 500 fiscais. Todo mundo nessa sala, e todo mundo que está aí trabalhando direitinho, é o primeiro a estar circulando por aí, vendo quem está errado e denunciando. Então, a gente tem como ajudar, inclusive, a fiscalização ser cirúrgica. Então, a gente tem que, acho que, intensificar e focalizar essa fiscalização para quem está fazendo isso errado, até porque, por mais restrições que você coloque, quem está fazendo errado vai continuar fazendo errado, ele sempre arruma um jeito. Então, eu preciso contar conosco para sermos fiscalizados, sim, e para ajudarmos a fiscalizar. É isso que eu penso da fiscalização que tem que ser feita nesse momento. Alguém? Sim. Ali. Boa tarde. A minha pergunta é sobre a questão que vocês falaram do ano passado, do número de contaminações que era inferior ao que a gente vem vendo agora por causa da nova cepa, né, encontrada no Amazonas. Então, eu queria saber como é que esse estudo pode identificar que, naquele período, as contaminações eram mais possíveis a um número maior de pessoas, transmitida por uma pessoa a mais, e agora, né, no caso, se mostra maior em relação ao ano passado. Você está perguntando alguma coisa em relação à pesquisa ou a minha opinião sobre o que está acontecendo? Porque a pesquisa ela foi realizada há uma semana atrás. Exatamente há uma semana começou a pesquisa, acabou a sexta, e o que nós estamos diante de um quadro de crescimento da taxa de reprodução que está sendo acelerado em função da circulação comunitária, já é comunitária, a circulação da variante Manaus. É por isso, independentemente de qualquer coisa, quando você compara com maio do ano passado, onde houve o pico da pandemia, e você também verifica a curva de óbitos, você verifica que a diferença substancial de hoje para maio é que hoje há uma média de 5 mortes por quinzena em Fortaleza. Fortaleza chegou a ter 93 mortes no único dia em maio do ano passado. Então, o que você nota é que as equipes médicas passaram a conhecer mais sobre o vírus e os protocolos médicos foram modificados e a letalidade hoje é muito, muito inferior a maio. Entende? Perfeito, então, nós estamos passando um momento difícil, mas com baixíssima letalidade. Baixíssima. Nem se compara com o que aconteceu em abril, maio do ano passado. Perfeito. Eu espero ter respondido. Tá? Boa noite, bom dia. Eu só queria chegar aqui só um minutinho, pegar direitinho aqui os dados da pesquisa. Eu queria perguntar para o estatístico, perdão, eu esqueci o nome do senhor. Antônio Vasques. Eu queria perguntar para o senhor, Antônio, onde que a gente pode perceber, em relação aos clientes, se eles... que fala muito da percepção nessa pesquisa. Qual das categorias na pesquisa a gente pode linkar aos clientes e aos bares e restaurantes? Porque não tem na pesquisa os clientes afirmando, né, se eles acham que os contaminados nos restaurantes em si tem só a ligação dos funcionários ao local de trabalho, né? Que aí é uma relação direta, claro, ao setor, porque ele, enfim, foi feita a pesquisa aqui. Mas em relação aos clientes, qual dessas categorias eu poderia incluir os bares e restaurantes na percepção dos próprios clientes que estavam visitando os restaurantes? Essa é a minha dúvida. A pesquisa não teve esse objetivo, tá? De saber identificar exatamente a origem da contaminação do cliente. Entende? É um questionário simples, que você vai ver. Pergunta se foi contaminado ou não. Se foi contaminado, pergunta aonde foi, tá? Em que local. Então, isso é objeto de uma nova pesquisa, provavelmente, tá?
Entre aqueles que apontaram que tinham Covid e foi no local de trabalho, detalhar isso, mas o objetivo não era esse da Abrazel. Mas era perfeitamente possível, era só acrescentar mais alguma linha no questionário, perguntar onde o senhor trabalha, aonde o senhor trabalha. Tá? Isso não era o objetivo da pesquisa. Até por preservar também... E também preservar a própria individualidade das exato. Pessoas. Agora, eu acho importante fazer um complemento só da sua pergunta, pelo seguinte, a pesquisa foi feita em vários horários, então pegou aquela pessoa que só almoça no restaurante depois do trabalho, aquela que sai noturnamente para descontrair um pouco ou para jantar, então você pegou um leque tão grande que era passivo de, assim, mapeou muito completamente, corretamente todas essas pessoas, né? E é importante dizer que o cliente, 0% dele, afirma com muita categoria que se contaminou dentro do bar ou do restaurante, ele sabe onde ele se contaminou, isso foi muito importante de ver. Aí pode surgir algumas dúvidas, né? Mas ele falou, ele está na casa que ele gosta, ele não está. Foi feita uma variedade, uma gama tão grande, como disse o doutor aqui, com 95% de assertividade, com tantas pessoas diferentes, que é muito confiável e é muito interessante ver que 0% se contaminou dentro do restaurante. E aqueles 2%, pouco se você for ver na média, né, que são os 10% de funcionários que disseram que pegaram no seu local de trabalho e trabalham em bares, eles não tiveram nenhum problema em falar, foi muito bem dito, muito bem falado. Então, eu diria que a pesquisa ela foi muito íntegra, muito verdadeira e muito enriquecedora, né? Eu fiquei muito feliz de ter tanta informação do nosso setor para poder seguir em frente. Né? Eu não sei se foi essa a pergunta, viu, meu jovem? Na conclusão fala, porque quando eu falo cliente onde ele se contaminou, como ele deu 0, não aparece o gráfico dele, ele é 0, mas quando você pergunta para o funcionário, né, para o colaborador, ele fala se contaminou dentro do bar, ele se contaminou no local de trabalho, que aí ele saiu no gráfico como local de trabalho. Tá bom, beleza. Uma sugestão interessante, sim. Pessoal, alguém mais quer fazer uma pergunta para mim ou para o doutor? A gente está aqui à disposição de vocês. Para o doutor, a gente que tem bar, que trabalha à noite, né? Cada hora a menos é fundamental para a gente. Eu só queria deixar claro, quer dizer, pedir para o senhor esclarecer da melhor maneira possível se a gente consegue perceber pelo estudo se cada hora tirada a menos do nosso trabalho contribuiu ou não para a melhora dos casos de aumento de contaminados. Porque, assim, quando o governador chega, você pode trabalhar até às 11, não, agora até às 10, não, agora até às 8. Chega um momento que está inviável abrir, não vale a pena mais abrir para quem trabalha à noite, né? Então, é muito importante essa informação, se essa redução de horário realmente faz alguma diferença ou não. Não há resposta para isso aqui. A pesquisa não chegou a esse nível de detalhe, tá? E não era o objetivo da pesquisa. O objetivo da pesquisa, desde o início, quando nós demos a ideia para a Abrazel, era um questionário mínimo, pequeno, tá? Se você analisar bem o questionário, só tem uma questão, tá? Porque o sexo, a pessoa olha, o pesquisador olha, sabe, é mulher, é homem. A idade, ele pode perguntar, mas em relação, especificamente, né, ao que você indaga, teria que ser feita uma nova pesquisa, aí você teria que fazer a estratificação pelos horários. Restaurante, horário. Seria uma nova estratificação, em termos técnicos. Mas eu não posso afirmar nada em relação ao horário, porque o questionário ele teve o único objetivo, a origem da contaminação. Se ele poderia ser mais complexo, poderia, mas não teríamos a resposta em 24 horas e logo não só depois. Isso, doutor, eu acho que, até complementando a sua pergunta, nem o governo do Estado sabe responder isso. E se a gente fosse, então, olhar fatos, dados, como está aqui na pesquisa, e como eu mostrei no gráfico antes no passado, eu diria para você com muita propriedade que não resolve só uma hora, tanto que não resolveu. Nós continuamos com os picos subindo, na pesquisa mostrou o foco, festa fora de casa, transporte. Isso está acontecendo tudo lotado até agora, então estou dizendo para você, com tudo isso que a gente viu da pesquisa, com os números atuais e até o do passado, a gente aberto até as 23 e o pico nas eleições, que não resolve só uma hora. Não resolveu. Por isso que eu acho que esses números têm que ser usados pelo governo do Estado, usados por todo mundo, para se tomar decisões mais assertivas. Por quê? Porque só uma hora não fez diferença no achatamento da curva.
mas na curva de falências e demissões foi catastrófica. Então, essa curva, elas estão assim, né? E elas tinham que estar ao contrário, subindo o número de empregos, diminuindo o número de contágio. É isso que a gente quer e todo mundo quer. Então, é essa a interpretação que eu faço dos dados. Respondi? Sim. Obrigado. Se eu puder sugerir, só naquela no histórico do aumento do contágio, a gente colocar esse momento que era às 11, depois passou às 10. Ah, tem. Tem ali. A gente até, inclusive, insere agora de passar para a imprensa, não tem problema não. Faltou só o horário das 10, eu acho que aí teve um aumento. Presidente, Sim. o setor ele se encontra, até mesmo antes desse último decreto, fragilizado pela redução, pelo não ter alcançado o faturamento que tinha antes da pandemia, pelo endividamento, pela questão de ter vários funcionários com estabilidade e ainda não ter nenhum subsídio do governo. Certo. E o governo estadual perguntou qual era a nossa proposta. Sim. Você acha que alguma das propostas que o governo possa vir aceitar vai realmente ajudar o nosso setor ou somente a reabertura? O que salva, vou usar essa palavra, tá? Porque a gente realmente está numa situação que a gente está sendo, literalmente, esse nosso setor sendo exterminado do planeta, né? Não é só aqui. Eu acho que, erroneamente, talvez, essas decisões estão acabando com o nosso setor, né? Foi feito vários pedidos, claro, você tem que dizer tudo que aflige o setor. Eu enxergo hoje como única forma de salvar o setor é flexibilizar o horário de atendimento, até para a gente pulverizar o horário em que as pessoas frequentam nossos estabelecimentos. Hoje fica todo mundo concentrado na mesma hora. O cara, 8 horas então da noite, é a mesma coisa que a gente não funcionar, a gente sabe disso. Mas quando era até as 10, o cara saía 8, 8 e meia, sentava, você deve saber isso no restaurante de vocês, eu quero pedir isso, tá bom, e a conta. Era essa a correria, né? E aí todo mundo concentrado naquele momento. Então a flexibilização, além de ajudar a gente a pulverizar o pessoal, claro que é a única forma, é trabalhando que a gente consegue dar emprego, que a gente consegue pagar nossas contas, né? Ivan, eu acho que essa é uma das medidas. Agora, é bom você tocar nesse assunto, porque a gente fez também outras medidas, porque a gente está num momento, além de muito fragilizado, folha de pagamento está aí para todo mundo, não tem mais a MP 936, né? O IPTU chegou embaixo da porta, ICMS está aí, aluguel, tudo tá nas suas costas, né? Então, a mesma mão que te impede de trabalhar está te pesando com impostos. Então, a gente também colocou nas nossas propostas isenção de IPTU, redução de ICMS e tudo mais, para amenizar, não salva o setor, pode ter certeza que não, vai amenizar um pouco, claro, porque além de eu não estar trabalhando, eu estou com uma gama de impostos nas minhas costas desse tamanho, vai aliviar um pouco o peso, mas eu não vou continuar não faturando, eu vou continuar não gerando renda e nem emprego, tá? E foi bom ser tocado nesse assunto, porque infelizmente, eu quero deixar isso muito claro aqui mesmo, nós tentamos várias vezes os diálogos, né, com o governo do estado, e aconteceu, inclusive, esse último decreto, né, reduziu até as 20, todo mundo aqui pode ter certeza, ficou sabendo horas antes que não poderia mais trabalhar até as 10 horas. Muitos aqui, 96% são pequenas famílias, pequenos empreendedores, que se estocaram para a semana, estoque perecível, né, que é muito característico do nosso setor, e perdeu tudo. Então, isso já foi, eu acho, algo totalmente desnecessário, que não tem nada a ver com a decisão do governo. A forma que foi tomada já foi também para acabar com todo mundo, né, muito errado. E depois de tanto a gente se esforçar, tá, a gente fez algumas passeatas, né, uma bem importante, que inclusive eu quero registrar, que veio de baixo para cima, né, nossos colaboradores vieram pedir ajuda, como é que a gente pode falar, se manifestar, a gente está perdendo emprego, está passando fome, e aí a gente ajudou sim na parte de organizar para fazer algo seguro, para que eles pudessem se expressar. Daí então o governo do estado resolveu sentar, vamos escutar o que vocês precisam, a gente colocou nossas propostas, semana passada ficou-se de ter um retorno sobre isso, o que pode ser, o que não pode ser atendido, hoje fazem exatos 10 dias dessa conversa, e o que eu posso dizer para você que nós temos até agora para o nosso setor é silêncio, né? Eu acho que essa falta de carinho, de respeito, de atenção para o setor que mais emprega no Brasil, principalmente Fortaleza e Ceará, que tem muito turismo, muito serviço, né? O turismo tem mais de 30% do PIB, a gente está aqui incluído nisso. Ser tratado dessa forma, eu acho que não tem justificativa, não existe. Eu acho que nós estamos mostrando nossa boa vontade, nosso esforço, nosso empenho, e precisamos fazer isso como cidadãos, né, de preservar a vida e emprego. Eu acho que tem que vir isso do poder público também. Hoje nós estamos há 10 dias em silêncio, hoje deve sair algum decreto, muito possivelmente, que a gente também vai saber, ou pela imprensa ou pelo próprio live, a gente está no escuro, né? Eu acho, sem diálogo nenhum e no escuro. Eu acho que se a gente está se esforçando tanto para fazer o melhor, no mínimo que a gente podia ter de volta era esse, vamos ser parceiros, vamos fazer junto. Eu até fiz um artigo no jornal que eu falo, o jogo que se joga sozinho não tem vencedor. E a gente está aqui jogando, batalhando, se esforçando, todo mundo aqui numa batalha imensa. A gente precisa, acho que, ter respaldo
do setor, como eu disse, que mais emprega no Brasil, são 6 milhões de empregos, 120 mil no Ceará, e é a primeira porta de emprego para muitos, e é uma porta de emprego para pessoas mais idosas, que muitos não têm mais oportunidade, tem aqui, e a gente tinha que ser tratado com mais respeito. Gente, alguém mais? Doutor Antônio, 2 perguntas. Aqui, doutor. Rodrigo. Como é que foi essa escolha dos restaurantes que foram pesquisados? Se foram restaurantes, bares, barracas de praia, como foi feito isso? E se a Brasel solicitou ao senhor algum direcionamento da pesquisa? Porque a gente sabe que algumas pesquisas são encomendadas, né, para uma certa resposta. Eu queria saber se a Brasel solicitou isso ao senhor. Muito boa a sua pergunta. Vou responder a última primeiro. Instituto de pesquisa sério, ele não faz pesquisa para agradar cliente. Ele faz pesquisa para retratar a realidade. Nós fizemos dezenas de pesquisas eleitorais, né? Agora, esse período agora do ano passado. E pelo menos uns 15% a 20% dos resultados não agradaram ao político que contratou. O problema dele, porque instituto sério, ele capta a realidade como ela é. No caso da Brasel, a única coisa que eu pedi como condição sine qua non para a pesquisa ser realizada era a relação dos restaurantes. Aí você tem uma série de técnicas estatísticas para trabalhar. A amostragem sistemática, entende? Que não interessa, que eu não estou aqui ministrando aula de estatística, mas em nenhum momento houve direcionamento. Nós escolhemos 108 restaurantes, aleatoriamente. Perfeito. E a diretoria da Brasel recebeu a pesquisa sexta-feira. Não houve nenhuma, a minha interlocução era com o João, né? A interlocução era com ele. Em nenhum momento houve qualquer tentativa de camuflar dados, como é frequente na área política, onde as pesquisas sob encomenda até provocam reviravoltas eleitorais. No nosso caso, não. Nós retratamos fielmente a realidade. Respondi? Eu nem sei quais foram os restaurantes até agora, para falar a verdade. Como? Eu não sei nem quais foram os restaurantes pesquisados. E nem, nós da iremos informar também, porque faz parte também é relevante do trabalho técnico. Tá? Foram pesquisados 108. Pessoal, quanto tempo a gente tem ainda, Poliana? Cadê? 7 minutos, dá tempo de mais uma pergunta, senão a gente encerra por aqui. E, claro, a Brasel está à disposição de qualquer um de vocês, depois para dados, para informações, para tudo que precisem, até porque a gente vai explorar muito esses dados ainda para a gente poder evoluir no que a gente precisa, que é preservar a vida e trabalho. E eu vou sair daqui duplamente feliz, né? Sim. Encontrei meu filho, tá? E soube agora, por você, né, que a Brasel vai replicar essa pesquisa em outros estados. Sim. E eu posso garantir aos senhores aqui presentes, às senhoras aqui presentes, do caráter de ineditismo dessa pesquisa. Tá? Nenhum setor econômico, por mais poderoso que ele seja, foi pesquisar o seu nível de contaminação. Por isso que eu quero parabenizar a Brasel, porque vocês podiam ter recebido, já que nós somos totalmente neutros, um resultado altamente desfavorável. Sim. E mesmo assim, nós entregaríamos. Nós estaremos aqui agora do mesmo jeito. Entende? Porque a realidade é a ciência estatística. Você não precisa matar uma pessoa para tirar o sangue. Você usa uma amostrazinha. A amostra do sangue diz tudo sobre a pessoa. A estatística é assim, é uma ciência. Ela tem a margem de erro. Né? Mas o nosso instituto, pequeno instituto, ele trabalha fotografando a realidade e apresentando para o cliente. Foi isso que nós fizemos com a Brasel. Opa, Tayane? Oi. Aqui, ó. Sim. Bom, vamos lá. Eu só queria fazer 2 comentáriozinhos sobre justamente como é que o governo pode ajudar o setor, né? Então, sobre o ICMS, quem está no lucro real era 4%, isso em 2020, 2019. Hoje em dia, deve ser menos de 2%.
Então, o governo pode ajudar 2% do setor. Os outros 98%, porque 2% lucraram bem menos desse ano, né, normal, saíram do lucro real e entraram para o Simples. Fora disso, no ICMS, nós pagamos na fonte. Né, o ICMS, através das bebidas, através de todos os insumos, o pagamento é na fonte, então ele não pode nos ajudar. Ele não pode nos ajudar na nossa folha, não pode nos ajudar também por empréstimos. E também o IPTU é da prefeitura. Então, eu não sei onde é que o governo pode ajudar o setor, a não ser nos deixar trabalhar e fazer com que a gente possa trabalhar. Não adianta dar um desconto no imposto se você não tem dinheiro para pagar aquele imposto, mesmo que ele seja 90% de desconto. Não adianta, o setor está quebrado. Então, esse era um comentário, né, que, na verdade, o governo, por si mesmo, não tem muito por onde ajudar o setor. E segundo comentário, esse a gente estava falando dos leitos, dentro do site do governo, de maio, 5 de maio, vocês podem olhar lá, o governo disponibilizava 2.000 leitos de UTI para a Covid. A gente tem esse anúncio, qualquer coisa a gente pode repassar esse anúncio. E há uma semana atrás, 2 semanas atrás, eram 430. E agora evoluiu para 703. Então, é claro que a gente vai estar com 90% ou 100% dos leitos ocupados. Porque de lá para cá, tinha diminuído de 1.600 leitos para UTI. E onde é que foi parar esses leitos para UTI? Então, isso é gravíssimo também. Sem dúvida. Então, eu acho que também é fácil, né, desmanchar esses leitos. E onde é que está esses 1.600 leitos que agora baixou para 1.300? Então, claro que a gente vai chegar a 100% dos leitos ocupados. Como, na maioria das vezes, quem lembra, fora do Covid, como é que os leitos de UTI estavam abaixo de 90% de ocupação dentro do Estado. Então, também de acidentes ou de outras coisas. Então, acho que também são reflexões para serem consideradas também. O debate é importante aqui, ó, Márcio, o Deda, por favor. Senhores, rapidinho, é só para a gente tentar compilar as informações. É muito importante, o professor sabe disso, a inteligência está quando você, de várias fontes, consegue chegar a uma grande conclusão, né? Fontes convergentes. O companheiro perguntou sobre a questão do horário. Não foi feito estudo estatístico sobre isso, mas existe um parecer técnico do médico Francisco, eu digo porque eu li esse parecer, e eu peço que todos os jornalistas leiam com cuidado. É um parecer muito técnico, muito específico, com toda a base bibliográfica, com todo, realmente, o fundamento da ciência, que mostra claramente que a redução de horários só piora a situação. Está claro lá no parecer técnico dele. Foi um parecer técnico que ele já tinha todo o estudo, ele apenas adaptou para o Ceará. Ele não fez assim, nada demais. Ele apenas pegou alguns dados do Ceará, dados da Inglaterra, que mostra que o lockdown piorou o número de mortes por milhão, né? Argentina, outros países, e ele fundamenta, exatamente, ele fundamenta lá, cientificamente, tem a ciência da estatística aqui falando, tem aquele gráfico do ano passado falando. Então, quando você cruza a pesquisa com o dado estatístico, com o dado que já estava lá, né, que é público, do gráfico, com o dado científico de um cientista, né, que é o professor lá, o infectologista Francisco Cardoso, está tudo muito claro, só não enxerga quem não quer. E, como o Tainha falou, infelizmente, tudo foi muito novo, o governo teve a oportunidade de errar, mas agora não dá mais para errar, nós não temos mais tempo para errar. E ainda tem um outro dado que eu nem estava realmente linkando para fazer essa composição, né, esse somatório de dados, que a gente pode chegar a uma grande conclusão, para mim está muito claro, que o professor falou agora, o professor Vasques, que é a questão do número de mortes, que é outro dado importante, né? A gente está tendo mais contágio, mas está tendo N vezes menos morte, graças a Deus. Então, a gente vai ter, e está lá também no parecer do médico, a doença veio para ficar no planeta, ela não vai sair do planeta, gente. Então, temos que saber conviver. É papel do governo
botar o dinheiro para fora. O governo está aí se vangloriando que tem superávit, que o PIB foi um dos maiores do Brasil. Pois a hora dele devolver o dinheiro para a sociedade é agora. A gente sustenta o governo há quantos anos? Aí eu pergunto para os próprios jornalistas, quem é que bota dinheiro no bolso do governo, se não é o setor produtivo? Tem algum outro setor? Quem sustenta o país, com toda a modéstia, é o setor produtivo. E agora é a hora do governo devolver o dinheiro que a gente botou a vida toda. Certo? E eu acho que é a hora dele botar o dinheiro para fora, bancando UTI. Sustenta a UTI. Sustenta a UTI, gente. É só sustentar a UTI, transporte público e fiscalização. O resto vai, naturalmente, e vamos aprender a conviver. Eu acho que é isso, eu acho que é o grande recado aqui hoje. E eu tenho certeza que a gente vai conseguir, né, mudar um pouco a cabeça, né, das pessoas e da política, porque, infelizmente, a gente precisa. E até deixar claro, Déder, foi importante que você falou, a Brasel, ela é uma associação, inclusive por estatuto partidária, para mim não importa que partido que esteja em que poder, se é ele que está lá para resolver, ele foi eleito para resolver o problema de todo mundo, não só de quem elegeu ele. Então nós pensamos assim, tanto que a gente tem conversa com o governo federal, estadual, municipal, para nós a gente precisa resolver o problema da população, né, que está com a gente. Então a gente está pedindo não só, né, na hora dele devolver, me deixa trabalhar, é o que a gente está pedindo muito. Né? Gente, para encerrar até aqui, depois, não sei se alguém tem mais alguma pergunta, mas estamos bem no horário. João, fala. Antes de encerrar, agradecer ao professor e dizer que ele fez 2 condições para fazer a pesquisa. Né? Uma, você já mencionou, a segunda é que o resultado que der é intocável. Né? Então, foi uma das exigências do Instituto, né, foi a seriedade. Ele disse, olha, nós vamos entregar uma pesquisa, né, com os dados, né, que a gente obtiver dos clientes e dos colaboradores, né, com integridade. É a única coisa, vocês vão receber e ainda me dizem assim, vocês fazem o que quiser com ela, né, mas nós não mexemos e tal. Então, parabenizar o senhor, agradecer pela sugestão, né, e pela realmente integridade e seriedade como foi feito esse trabalho. Então, muito obrigado, doutor Vasques, e a Brasel, né, muito obrigado, que aceitou aí investir, né, nessa ideia, que é a primeira pesquisa, uma pesquisa muito inovadora e, com certeza, com a intenção de colaborar com a sociedade e com o governo do Estado, com a Prefeitura, para que a gente consiga, né, vencer, né, e lutar pela vida e pelo trabalho. É isso aí. Para encerrar, gente, eu vou encerrar aqui, só complementando a fala agora, a última do doutor. Ele falou, né, que a Brasel tomou essa iniciativa e que grandes outras, né, indústrias ou comércios grandes, né, que teriam talvez mais poder de fogo para isso, não entraram por esse caminho. Né? E eu quero ressaltar que você vê, que interessante, esse setor de bares e restaurantes, muitas vezes ele não é visto como um grande setor. E ele é o setor que mais emprega no país. Qual a diferença dele? Enquanto você tem um supermercado, uma indústria, que 20, 30, né, tem uma fatia enorme de mercado, nós somos aqui, por exemplo, no Brasil nós somos 1 milhão de estabelecimentos, aqui em Fortaleza, 6 mil, mais de 20 mil no Ceará, nós somos pequenas famílias empreendedoras que tiram o seu sustento, que muitos lavam copo quando precisa, vai cozinhar, etc., mas que na sua junção é um dos setores que mais empregam no país. Então nós somos, assim, a nossa dificuldade hoje, talvez, é unir toda essa galera que muito facilmente outros setores, né, têm essa facilidade. Mas a gente está provando aqui que mesmo pulverizado, no momento que a gente precisa se ajudar, a gente se ajuda. Esse setor tem essa característica, né, e eu acho, inclusive, hoje ele é a engrenagem desse país e eu acho que ele vai fazer a diferença nessa pandemia. É quem vai absorver toda essa mão de obra que está começando a ficar desempregada, a gente tem visto engenheiros, tudo que você imagina perdendo emprego, ele se reinventa no nosso setor. Nosso setor é vital para combater essa pandemia, está mostrado aqui, e para recuperar a economia desse país. Esse é o recado que a gente quer deixar, e eu acho que foi muito claro que nossos restaurantes são seguros e podem ser cada vez mais. Nós vamos lutar por isso e vamos lutar aí pelo trabalho, pela vida, né, e pelo trabalho. Essa que é a nossa missão. Espero que a gente consiga ter dado um passo importante hoje. Queria agradecer os jornalistas todos que vieram aqui cobrir. Acho que essa confiança de vocês, a mídia, né, a imprensa, ela é a nossa voz para a sociedade. Sem vocês a gente não consegue mostrar tudo isso, né? E a gente precisa mostrar. E eu agradeço o doutor também pela gentileza de vir aqui, pela transparência que tratou com a gente esses dias todos. A todos vocês que vieram aqui, conselho, empresários também, olhar esses dados, a gente vai disseminar agora, vocês estão em primeira mão, isso vai ser disseminado para todo mundo. E, enfim, queria agradecer a todos. Eu acho que a gente deu um passo aqui histórico importante para reconstruir esse setor, que eu falei para vocês, é o que vai reconstruir esse país. É o pequeno, é o microempresário, todos pulverizados, muitas vezes não enxergues pelo poder público, é o que está salvando esse país, ainda mantendo ele firme e forte, e a gente vai conseguir vencer essa guerra. Obrigado aí, gente, por tudo. Vamos em frente. Obrigado.